Você já se perguntou por que sua presença parece pesar para os outros? Por que as pessoas ao seu redor, às vezes, se sentem desconfortáveis sem motivo aparente? Essa pergunta abre a porta para o enigmático mundo dos escolhidos. Indivíduos que, por sua própria natureza, se destacam da multidão. Essas pessoas carregam algo especial, uma aura quase sobrenatural. São indivíduos com um dom que pode ser tanto uma benção quanto uma maldição. No campo da espiritualidade, os escolhidos são vistos como tocados por algo divino, mas o caminho que percorrem muitas vezes é solitário. Hoje vamos mergulhar nesse delicado equilíbrio entre a força dos escolhidos e o isolamento que ela traz. Uma das razões para a solidão dessas pessoas é a intensidade da sua presença. Quando um escolhido entra em um ambiente, é como se o ar mudasse. Uma energia carregada toma conta do espaço, chamando a atenção sem que precisem dizer nada. Eles não apenas preenchem a sala, mas alteram a própria essência das interações ao seu redor. Essa energia é como um imã. As pessoas são atraídas pela promessa de autenticidade, algo que parece profundo e verdadeiro. No entanto, ao se aproximarem, são atingidas por algo que vai além do comum, uma força que parece vibrar na frequência do universo. E essa intensidade descontrolada mexe com os outros, despertando tanto admiração quanto desconforto. A presença dos escolhidos é como um farol, um guia em meio ao caos das interações humanas. As pessoas são instintivamente atraídas por essa luz, mas muitas vezes não estão prontas para a profundidade emocional que ela traz. O impacto é profundo. A presença de um escolhido não só ilumina, mas também penetra, alcançando partes profundas da alma de quem está ao redor. Medos e desejos adormecidos são despertados, e isso pode gerar uma reação inesperada. O medo que surge é duplo. Não é só o desconhecido que causa essa sensação, mas a presença de alguém que reflete nossos próprios vazios e inseguranças. Estar ao lado de um escolhido é como olhar em um espelho que revela o que geralmente escondemos. Esse impacto involuntário pode ser tão poderoso que leva à retirada. As pessoas se afastam, buscando segurança no que é familiar e comum. A força de um escolhido não é uma declaração de superioridade. É uma manifestação natural do seu ser, uma luz tão intensa que pode acabar isolando-o, mesmo quando está rodeado por uma multidão. E esse é o preço que muitos dos escolhidos pagam, o de brilhar tanto que os outros, sem saber como lidar, acabam se afastando. O resultado disso é uma existência paradoxal, na qual a profunda capacidade de conexão e transformação do escolhido se torna exatamente o que o leva ao isolamento. Assim, ele segue um caminho solitário, marcado pelas pegadas dos que se aproximaram, mas recuaram por medo. É uma jornada onde sua luz, embora brilhante, ilumina caminhos que poucos têm coragem de trilhar. Outro fator que contribui para o isolamento dos escolhidos é sua preferência pela solitude ou pela companhia íntima de poucos selecionados. Nessas relações mais próximas, sua essência pode ser verdadeiramente apreciada e compreendida. Não é que o escolhido despreze grandes encontros, mas ele reconhece que muitas vezes há uma desarmonia nesses ambientes. Na cacofonia das multidões, as vibrações profundas dos escolhidos, ressoando com a sabedoria ancestral e os sussurros do universo, se perdem em meio a interações superficiais. Na tranquilidade da solidão ou no calor dos círculos íntimos, o espírito dos escolhidos se eleva sem a necessidade de diluir sua essência para se adequar às expectativas sociais. Em grandes aglomerações, o desconforto e a incompreensão surgem pela falta de sintonia entre frequências. Os escolhidos operam numa vibração que busca profundidade, autenticidade e conexões significativas, qualidades que são obscurecidas pelas interações rápidas e superficiais típicas de encontros sociais. Esse isolamento vai além do físico. É também uma barreira protetora que os escolhidos erguem em torno de si mesmos. Eles fazem isso para preservar sua energia e manter a integridade do seu caminho espiritual, sabendo que seu verdadeiro valor é melhor compartilhado em ambientes que possam acolher sua presença de forma plena. Assim, os escolhidos navegam na paisagem social com discernimento, buscando lugares e pessoas que ressoem com sua frequência vibracional. Na sacralidade da solidão escolhida, ou na companhia de poucos, eles encontram a liberdade para expressar suas visões e compartilhar sua energia luminosa sem reservas. Ali sabem que são compreendidos, valorizados e, acima de tudo, vistos pelo que realmente são. A terceira razão para a solidão dos escolhidos no meio da multidão está na complexa dança entre medo e atração que sua presença provoca.
Essa dicotomia tece uma tapeçaria intrincada de dinâmicas sociais ao redor deles. Não se trata apenas de uma reação, mas de uma profunda resposta da psique humana ao extraordinário. O escolhido é um paradoxo, um farol de luz cujo brilho tanto atrai quanto cega, um espelho cuja clareza revela e assusta. Sua presença chama a atenção, exalando um carisma que é tão perturbador quanto encantador, pois está impregnado de uma profundidade e autenticidade que ultrapassam o charme superficial. Essa profundidade é o que atrai as pessoas, um fio invisível que puxa a alma e promete o tipo de conexão e compreensão que são essenciais para o anseio humano. Ao mesmo tempo, essa conexão faz com que os outros enfrentem suas próprias vulnerabilidades e limitações. E nem todos estão prontos para isso. No entanto, à medida que as pessoas se aproximam, elas se deparam com a intensidade da essência do escolhido, uma força tão poderosa que ameaça romper as ilusões sobre as quais muitos construíram suas vidas. Enfrentar a verdade pura e sem filtros, refletida pelos olhos do escolhido, desperta um medo profundo, o temor de serem vistos pelo que realmente são, de terem as partes mais ocultas de suas almas reveladas, de enfrentar as sombras que preferem ignorar. Esse medo muitas vezes supera a atração inicial, fazendo com que as pessoas se afastem em busca do conforto do familiar, onde podem evitar as complexidades dessa conexão tão profunda. O resultado é um labirinto de interações sociais, em que o escolhido é simultaneamente desejado e evitado, uma figura fascinante, mas também intimidadora. Essa existência paradoxal leva a uma solidão que é ao mesmo tempo imposta e escolhida, pois o escolhido logo aprende que a profundidade da conexão que busca e oferece é para muitos difícil de suportar. Assim, ele percorre um caminho solitário, não por escolha, mas por necessidade, enquanto navega em um mundo atraído por sua luz, mas que se intimida com a verdade que ela revela. A quarta razão que define o caminho solitário dos escolhidos é a dificuldade em estabelecer conexões autênticas. Essa dificuldade não surge pela falta de desejo por companhia, mas pela profundidade e intensidade extraordinárias que são a marca de sua essência. Os escolhidos, por natureza, são seres intensos, cujas almas vibram com ecos de sabedoria ancestral e verdades que vão além do comum. Eles buscam conexões que funcionem como espelhos de sua própria profundidade, corações que não se retraiam diante de seu fogo, mas que, ao contrário, sejam atraídos e dispostos a compartilhar a luz e o calor que ele irradia. No entanto, conexões assim são raras, tão raras quanto os próprios escolhidos. Isso não é coincidência, mas uma consequência direta da autenticidade, força e profundidade únicas que os caracterizam. Relacionar-se com um escolhido da maneira que ele deseja e é capaz de oferecer é como embarcar em uma jornada que exige vulnerabilidade, coragem e disposição para explorar as partes mais ocultas da própria alma. Muitos, apesar de inicialmente fascinados, acabam se afastando, pois a intensidade da luz do escolhido ilumina também as sombras que muitos preferem manter escondidas. Assim, eles se retiram, buscando a segurança de conexões mais superficiais e confortáveis. Essa dificuldade em encontrar relações autênticas e compreensivas coloca os escolhidos numa espécie de corda bamba, equilibrando o desejo por conexões profundas e a aceitação da solidão, que muitas vezes se faz necessária devido à sua intensidade. É uma solidão que, ao mesmo tempo, serve como refúgio e prisão, oferecendo paz diante das incompreensões do mundo, mas também trazendo o eco da falta de um compartilhamento profundo. Os escolhidos se tornam, então, guardiões de uma solidão sagrada, protetores de uma profundidade que poucos podem compreender, muito menos retribuir. No entanto, há beleza nesse desafio. É na aceitação de sua jornada singular que os escolhidos encontram propósito. A solidão não é apenas um fardo, mas também uma oportunidade para crescer, para descobrir sua própria verdade e para ser uma luz que inspira, mesmo que à distância. Eles entendem que, mesmo que poucos possam caminhar ao seu lado, sua existência é significativa. Seus passos deixam marcas, e mesmo aqueles que se afastam por medo, carregam em si a lembrança de uma presença que os fez enxergar além. Quando essas conexões raras acontecem, elas são verdadeiramente transformadoras, forjadas na chama de uma compreensão mútua e profunda, capaz de resistir aos desafios da vida com uma força incomum. Essas relações, embora poucas, tornam-se faróis iluminando o caminho dos escolhidos, lembrando-os de que, mesmo em um mundo que muitas vezes parece superficial diante de sua profundidade,
Existem almas dispostas a mergulhar no abismo com eles, abraçando a intensidade de sua essência em toda a sua beleza e complexidade. A quinta razão que delineia a jornada solitária dos escolhidos está intimamente ligada ao reino da batalha espiritual. Uma dimensão onde confrontos invisíveis aos olhos comuns ocorrem, com implicações além do que a compreensão humana pode alcançar. Essas batalhas não são travadas com armas físicas, mas com forças mais profundas. Autenticidade, integridade e verdade, qualidades que os escolhidos incorporam em sua essência. Sua presença em qualquer espaço não apenas preenche, mas transforma, agindo como um catalisador que promove uma alquimia espiritual, convertendo sombras em luz e inverdades em clareza. Embora essa transformação seja um farol para aqueles que buscam autenticidade, ela se torna uma ameaça para os que se ancoram em falsidades. A presença genuína do escolhido funciona como um espelho, refletindo não apenas a superfície, mas também as profundezas daqueles que os rodeiam. Esse reflexo expõe a distância entre o que as pessoas são e o que pretendem ser, desnudando as máscaras que muitos preferem manter, não apenas diante do mundo, mas também para si mesmos. O desconforto resultante desse confronto leva muitos a evitarem o escolhido, ou, em alguns casos, até mesmo a enfrentá-lo, reagindo à ameaça que a verdade representa para suas construções internas. Assim, a batalha espiritual se torna uma realidade diária para os escolhidos. Sua simples presença desafia o status quo, exigindo autenticidade em um mundo que frequentemente se contenta com menos. Eles tornam-se guerreiros involuntários da verdade, vestindo uma armadura feita da força inabalável de suas convicções e protegendo-se com o profundo conhecimento de seu propósito. Porém, essa batalha tem seu preço. Muitas vezes, o escolhido se encontra sozinho no campo de batalha, incompreendido pelas próprias pessoas que ele espera libertar das correntes da inautenticidade. As reações de afastamento ou confronto são uma prova do poder de sua essência em desestabilizar as ilusões sobre as quais tantas vidas se baseiam. Dessa forma, os escolhidos atravessam o mundo em uma dualidade constante. A autenticidade, que é sua maior força, também se torna o fardo que mais os isola. Eles são guerreiros de uma batalha espiritual que é tão antiga quanto constante, lutando não por dominação, mas pela libertação do espírito humano das amarras da falsidade. A sexta razão pela qual os escolhidos trilham um caminho solitário reside em seu desalinhamento com as normas e expectativas sociais predominantes. Esses indivíduos únicos são, muitas vezes, arquitetos de seus próprios mundos, moldando suas realidades com valores e perspectivas que desafiam o status quo. Essa divergência não é apenas uma questão de preferência pessoal, mas sim uma necessidade profunda, impulsionada por um chamado interno para viver em verdade e autenticidade. Eles não conseguem se conformar a padrões que consideram superficiais ou desprovidos de sentido. Onde a maioria vê segurança nas normas sociais, os escolhidos enxergam limitação. Seu desejo é seguir o caminho que ressoe com sua própria essência, e isso frequentemente os coloca em desacordo com o resto do mundo. As regras da sociedade, com suas expectativas rígidas e convenções estabelecidas, parecem confinantes para eles, levando-os a buscar uma forma de viver que seja genuína, ainda que solitária. Para os escolhidos, a busca por autenticidade está em primeiro lugar, mesmo que isso signifique abrir mão de aceitação ou reconhecimento social. E embora esse caminho traga desafios, há também uma sensação de liberdade incomparável. Eles são livres para criar, sonhar e explorar, seguindo apenas os princípios que sentem ser verdadeiros. Essa escolha, que pode afastá-los das massas, também lhes dá a oportunidade de viver uma vida repleta de significado, uma vida que é fiel à sua essência, não moldada pelas expectativas dos outros. Dessa forma, a jornada dos escolhidos é uma dança constante entre a profundidade e a solidão, entre o desejo por conexão e a necessidade de ser fiel a si mesmo. É um caminho que não é para todos, mas para aqueles que ousam trilhá-lo, ele traz recompensas que vão além das convenções sociais. Uma vida repleta de autenticidade, verdade e, acima de tudo, liberdade. Os escolhidos, por sua própria natureza, são moldados para desafiar, questionar e transcender o que é convencional, o que os coloca frequentemente em desarmonia com a cultura dominante. O foco no passageiro, no trivial, não oferece sustento para aqueles cujas almas anseiam por significado e profundidade. Esse desalinhamento vai além do nível intelectual, é visceral,
como se fosse um desconforto físico sentido por serem forçados a confinar a vastidão de seu ser dentro das estreitas fronteiras das expectativas sociais. É como tentar fazer um gigante caber em uma casa de bonecas. Por mais que o gigante tente se ajustar, ele nunca se encaixará de forma adequada e o desconforto será inevitável. Como resultado desse desalinhamento, os escolhidos frequentemente se retiram para a santidade da solidão ou procuram a companhia de outros que também já enxergaram além das limitações das normas sociais. Nesses espaços, eles são livres para explorar e expressar toda a extensão de seu ser. Ao abraçarem seu desalinhamento com as normas sociais, os escolhidos personificam a coragem de viver de acordo com suas verdades internas. Sua existência é um lembrete poderoso do valor da autenticidade, uma mensagem clara de que o verdadeiro pertencimento vem não de se conformar com o mundo exterior, mas de honrar seu próprio mundo interior. A sétima razão pela qual os escolhidos preferem a solidão ou uma companhia muito seleta está no chamado inabalável que sentem para cumprir um propósito superior. Esse chamado não é algo sutil. É uma força que ressoa profundamente, compelindo-os em direção a um destino que transcende as limitações da existência comum. Eles são movidos por uma missão impregnada de significado espiritual, que requer um compromisso profundo com a introspecção, a meditação e o aprimoramento contínuo de suas habilidades e compreensão. Para os escolhidos, seguir esse propósito superior é tão essencial quanto respirar. É uma parte fundamental de seu ser, algo que não pode ser ignorado ou descartado. Em contraste, a superficialidade das interações cotidianas e o barulho das grandes multidões parecem não apenas desinteressantes, mas muitas vezes contrários a esse propósito elevado. Participar de atividades ou conversas que não ressoam com sua missão parece ser um desperdício de tempo e energia, recursos preciosos que são mais bem utilizados para sua evolução e contribuição ao mundo. Assim, a incompatibilidade entre as normas sociais e o propósito profundo dos escolhidos cria um abismo difícil de atravessar. O desconforto é inevitável, pois o mundo ao seu redor tenta moldá-los em formas que simplesmente não cabem em sua vasta essência. Ao recuarem para o espaço da solidão, ou buscarem interações selecionadas e significativas, os escolhidos não apenas protegem sua energia, mas também honram seu propósito, dedicando seu tempo e esforços àquilo que verdadeiramente importa, o crescimento pessoal e a realização de sua missão na Terra. Os escolhidos muitas vezes se veem recuando para a solidão ou para a companhia de poucos que também vislumbraram. Além do véu das normas sociais nestes espaços, eles são livres para explorar e expressar todo o espectro de seu ser, sem medo de julgamento ou mal-entendidos. Ao abraçar esse afastamento das convenções sociais, os escolhidos personificam a coragem de viver suas verdades interiores, servindo de exemplo e inspiração para aqueles que também sentem a mesma dissonância, mas têm receio de se lançar na jornada ao desconhecido. A própria existência dos escolhidos é um testemunho do poder da autenticidade. Eles lembram a todos que o verdadeiro pertencimento não se encontra na conformidade com o mundo exterior, mas sim na honra e respeito ao mundo interior. É essa autenticidade que permite que cada escolhido seja um farol para aqueles ao redor, guiando-os para um caminho de descoberta e aceitação de si mesmo. Diante de um propósito tão elevado, a superficialidade das interações cotidianas e o barulho das grandes aglomerações parecem não apenas desinteressantes, mas contrários a tudo o que procuram alcançar. Participar de atividades e conversas que não estão alinhadas com seu propósito profundo é como desperdiçar valiosos recursos. Tempo e energia que poderiam ser melhor direcionados para algo que realmente importe, algo que ressoe com a essência de sua missão. Portanto, enquanto os escolhidos frequentemente caminham sozinhos, o fazem com a certeza de que cada passo é uma dança cósmica, uma tapeçaria tecida com fios de sua essência única. Mesmo na solidão, eles encontram uma conexão profunda consigo mesmos, com o divino e com os poucos corações valentes que escolheram partilhar dessa jornada. A jornada dos escolhidos é, assim, um lembrete poderoso para todos nós. Sejamos escolhidos ou não, devemos abraçar nossa autenticidade, honrar nossa singularidade e trilhar nossos próprios caminhos, mesmo que eles nos levem através da solidão. Pois é muitas vezes na solidão que encontramos a verdadeira companhia de nossa própria alma e nos conectamos às estrelas que guiam nossos destinos.
Se você se identificou com algo do que foi dito, lembre-se, não está sozinho. Muitos enfrentam a mesma jornada. Se gostou deste conteúdo e quer saber mais, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe suas experiências nos comentários. Adoramos ouvir vocês. Até a próxima e lembre-se, brilhar é um dom, mesmo que às vezes seja solitário.